Então, pessoal, agora que a gente já viu sobre margem e padding, eu vou voltar a abordar um pouquinho mais o conteúdo de div, tá? Div foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, podem mandar pergunta lá no Whats ou ver o vídeo de novo. Mas a gente vai avançar um pouquinho mais em div e aí conseguir construir páginas melhores e tudo mais. A div, então, a gente viu que são blocos, são trechos do site, e ela também nos possibilita a criação de uma div dentro da outra. Para isso, eu vou exemplificar para vocês, ó. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é criar uma div, que ela vai ter uma class chamada Py, por exemplo. Vai ser a div que vai abordar todas as outras informações aqui do nosso site. Dentro dessa div Py, então, a gente vai ter duas outras divs, que vão ser, ó, dentro da div Py, então, vou criar a primeira, que é div class filho1, fechar a div filho1, e embaixo, div class filho2. Certo? Primeira coisa, vamos observar aqui a estrutura, ó. Vou até dar um espaço aqui maior. Eu tenho a minha div inicial, que é a div class Py. Dentro dela, eu tenho a div class filho1, fecho a filho1 e tenho a div class filho2. Então, a filho1 e a filho2 estão dentro de Py, certo? Só que a filho2, ela não tá dentro de filho1. Vocês têm que observar bem a estrutura, se vocês fecharam certinho. Então, abre Py, div class Py. Dentro de div class Py vai div class filho1, fecha filho1, div class filho2 e fecha a filho2. Agora, para a gente continuar nesse exemplo, eu vou lá para o CSS para fazer as alterações necessárias e colocar uma aparência para a gente conseguir ver melhor como que isso está funcionando lá no nosso navegador. Então, lá no meu CSS, eu vou começar colocando a principal instrução aqui, que é para tirar a margem e o padding, que já vem automáticos, lembram? Então, asterisco, abre e fecha o chave. Aqui no meio, bem simples, margem 0. E embaixo, opa, foi padding left, mas é padding 0. Salvei. Agora, aqui embaixo, eu vou chamar a minha div Py. Então, ponto Py, abre e fecha o chave de novo. Eu vou colocar uma largura para ele. Então, width 700 pixels. E agora eu vou colocar borda. Como eu coloco borda? Eu já expliquei para vocês, mas faz um tempinho. Eu não sei se todo mundo vai lembrar aí de automático. Eu vou explicar rapidinho, então, como que funciona a borda. A borda, ela vem com o atributo border, 2 pontos, e aí eu preciso colocar 3 informações. A primeira é a largura da borda. Então, aqui eu vou colocar 5 px de largura. Dou um espacinho, eu coloco o jeito que a borda, ela vai ser mostrada no navegador. Então, se ela vai ser uma borda sólida, se ela vai ser uma borda pontilhada e tudo mais. Então, aqui eu vou trabalhar com borda sólida. Então, coloco solid, dou mais um espacinho, eu vou colocar a cor da minha borda. No caso, eu vou colocar aqui direto black. Então, minha div Py, ela vai ter um width de 700 px, uma borda de 5 px sólida preta. Foi, né? Então, agora eu vou colocar as configurações das divs filhos, que estão dentro do Py. Então, vamos lá. Eu coloco ponto filho1, eu vou criar quadrados, tá? Opa, filho1 aqui. Vou colocar, então, um width de 200 pixels. A altura, height, 200. E aí, eu vou colocar uma cor aqui, ó, background color, vou chamar uma cor laranja mesmo, certo? E agora, eu coloco as configurações aqui, ó, do ponto filho2. Então, ponto filho2 vai ter a mesma largura de 200, opa, a mesma altura de 200
e a cor diferente para a gente conseguir observar mesmo a diferença entre elas. Então, a cor eu vou colocar como vermelho, certo? Salvei tudo isso, vamos ver como que elas vão se apresentar. Vou salvar aqui meu HTML e abrir no navegador. Aqui. Então, tem aqui minha DivPy, ó, que eu consigo ver que foi onde eu apliquei minha borda. Certo? Na DivPy, eu coloquei que a largura, ela tem o valor de 700 pixels, que é esse valor aqui. Eu não coloquei a altura nela. Por quê? O que que ela tá fazendo, então, né? Nessa altura? Ela tá pegando a altura do filho 1, somando com a altura do filho 2, já que eles estão dentro dela, ó. Certo? Então, tem aqui a DivPy, a laranja filho 1 e a vermelho filho 2. Para não ficar muito colada, eu vou colocar uma margem para elas, tá? Então, vou lá no meu CSS. Aqui na filho 1, eu vou colocar margem 10 pixels. E na filho 2, eu também vou colocar margem 10 pixels. Certo? Aí eu vou lá no meu navegador, atualizo e elas se desgrudaram aqui, que vai ficar melhor para a gente observar. Agora, então, pessoal, para a gente continuar, nós vamos entrar em um outro assunto que chama elementos flutuantes, ou float. O que é esse float? O float é uma propriedade do CSS que a gente usa para posicionar algo na tela, seja uma div, ou um texto, uma imagem. Eu até tinha usado anteriormente na outra aula o exemplo de posicionar texto do lado de imagem, né? É para isso também que a gente utiliza o float. Então, utilizando esse float, a gente consegue empurrar o elemento para a esquerda ou para a direita, permitindo que eles se organizem melhor, que eles fiquem mais alinhados, né? Então, vou voltar lá no meu CSS. Aqui, ó. Filho 1, certo? E eu vou falar que esse meu filho 1 vai ter o float left. Então, vamos lá. Float é meu elemento flutuante e left a gente sempre tem que lembrar que é a nossa esquerda. Lembram da aula de margem, de padding que vocês viram agora há pouco? Então, é isso mesmo. Left é sempre a nossa esquerda. Então, basicamente, estou falando para o meu filho 1 flutuar para a minha esquerda. Vou voltar, salvei, né? Vou voltar lá no navegador, vou atualizar e olha o que aconteceu. Basicamente, a nossa div filho 2, que é a vermelha, ela sumiu, né? Na verdade, o que aconteceu? A gente determinou que a filho 1, que é essa laranja, ela vai flutuar para a esquerda. Então, ela acabou ficando em cima aqui da vermelha. A vermelha ela não desapareceu, ela só está por baixo dessa laranja. Para a vermelha vir aqui para o lado, a gente tem que falar para ela que ela também vai flutuar à esquerda. Então, eu vou lá no meu CSS, aqui na filho 2, ó, eu vou dar um float left. Feito isso, as duas vão flutuar para a esquerda e tem que ficar uma do lado da outra. Ó, atualizou aqui minha página, uma ficou do lado da outra, só tem essa margem, esse espacinho aqui do lado, que é realmente esse margem 10 que a gente deu antes, né? Mas as duas agora estão flutuando para a esquerda e uma ficou do lado da outra. É assim que a gente começa a conseguir alinhar os nossos objetos. Por enquanto, tudo que a gente estava fazendo estava indo para baixo, né? E as nossas páginas ficavam imensas. Agora não, a gente está conseguindo alinhar os objetos. Só que aconteceu um erro aí, né? O que aconteceu? A nossa DivPy, ela foi aqui para cima, tá vendo? Ela não tá mais seguindo aqui o contorno das divs filhas, filho 1 e filho 2. Por que que isso acontece? Os dois elementos que estão dentro da DivPy, que é o filho 1 e é o filho 2, eles estão flutuando. Então, o que que faz? Na verdade, isso faz com que o navegador ele não consiga ler exatamente o tamanho da altura dos elementos.
A gente só precisa colocar mais duas configuraçõezinhas, que aí vai estar tudo ok. Eu vou voltar lá no meu HTML. Aqui embaixo de filho 2, embaixo do fechamento dela, eu vou criar uma div chamada div class clear. Clear vem de limpeza, tá? Salvo. Aí eu vou lá no meu CSS, vou chamar .clear. E eu vou aplicar um atributo para ela que chama clear both. Já foi aqui automático. O que esse clear both faz? Ele basicamente limpa os elementos flutuantes e restaura o tamanho deles. Assim, a DivPy ela consegue ler o tamanho correto dos nossos elementos. E aí tudo volta a funcionar normal, ó. Eu vou voltar lá no meu navegador. Agora sim, ela consegue entender o tamanho, a altura dos nossos elementos flutuantes. E assim, ela consegue pegar toda a borda deles. Feito isso, eu vou criar mais um filho aqui para esse pai. Então, para isso, eu vou ir lá no HTML. Antes de clear, porque clear ele só vai limpar os elementos flutuantes, né? Antes de clear, então, eu vou criar div class, filho 3. Fecho aqui minha div. Vou lá no CSS, e aí eu crio, ó, ponto filho 3. Filho 3. E aí eu vou copiar as mesmas configurações que o filho 2, tá? Que eles são iguais. Só vou mudar a cor. Então, aqui de vermelho, eu vou colocar azul. O resto é tudo igual. Fiz isso, salvei. Eu vou abrir aqui o navegador, atualizo e, ó, ele já vem pra cá, certo? E aí, ele vai seguindo os outros elementos. Só que aqui, ao invés de dar float left no azul, eu vou dar um float right. O que é o float right? Ele faz a mesma coisa, ele flutua elementos, só que para nossa direita. Então, ó, tá assim. Se eu jogar o azul para direita, ele vem para cá, tá vendo? Então, ele não vai flutuar aqui para esquerda, ele vai flutuar para direita. Então, ele vai para o lado oposto. Mas, para tudo ficar melhor, mais padronizado, eu vou colocar o left. Só lembrem que existem os dois floats. Quando eu quero posicionar para a direita, é right. Quando eu quero posicionar para a esquerda, é o left, certo? E aí, eu vou voltar aqui, ó. E eles vão ficar certinhos. Agora, então, eu vou ocasionar um erro aqui proposital para vocês entenderem bem. Eu vou lá no meu HTML, aqui depois de filho 3, eu vou criar um div class filho 4. Fecho a div, eu vou lá no CSS, ponto, filho 4, vai ter as mesmas configurações dos outros filhos, só vou mudar a cor, pra gente conseguir separar bem qual que é qual. Volto lá no meu navegador, ó, vou atualizar minha página. A filho 4, ela caiu. Ela foi para a linha seguinte. Por que isso acontece? Vamos observar. Eu posso criar quantas divs eu quiser dentro de uma outra, né? Ela não tem um limite. Só que tudo que eu faço eu tenho que observar. Ó, aqui na pai, na verdade, eu falei que a largura vai ser de 700. Então, vamos fazer a conta. Temos 4 filhos lá, certo? Cada filho tem o tamanho de 200. Então, 200 mais 200, 400. Mais 200, 600. Mais 200, 800. Então, os filhos, eles estão levando o tamanho de 800. O que já passa aqui do tamanho de 700, que é a pai. Então, se o elemento, ele não cabe aqui, ó, que eu coloquei um tamanho de 700, automaticamente ele já cai para a linha de baixo. Para corrigir isso, é só aumentar o tamanho do pai. Então, de 700, eu vou colocar 900. Salvo, atualizo, e aí corrigiu, certo? Então, sempre que vocês criarem uma div, que é para estar sempre na mesma linha, e ela cair, é porque a soma dos valores, elas não estão batendo.
Então, vocês prestem atenção certinho no tamanho que vocês colocaram aqui. Que às vezes a gente acha que é um erro muito grande, mas na verdade a gente só não soube calcular direito o valor da soma dos elementos, né? E, por enquanto, de Divide Float é isso.